Olá, seja bem-vindo a esse canal Teologia e Graça na Veia. O resumo da lição de número 4 do próximo domingo, do dia 23 de abril de 2023. O tema da lição é ídolos na família. O texto áureo vai dizer a palavra que João escreveu na sua epístola, na sua carta, dizendo: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? O texto bíblico em classe, o resumo, onde vai ser esmiuçada a lição e resumido o tema sobre ídolos na família. Pode isso? Pode sim. Observe, dois textos que estão em Gênesis capítulo 37, do versículo 19 ao 33, e também Juízes capítulo 17, do versículo 3 ao 5, que falam de dois episódios onde nós percebemos a cultura de confeccionar ídolos, pequenos ídolos, que assim servia como cultuar, venerar, idolatrar, né? Prestar o seu culto, a sua reverência, né? A sua devoção a ídolos, fazendo assim a substituição ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Pois bem, a idolatria é exatamente tudo aquilo. O ídolo, né? A reverência a um ídolo, né? A honra, não é? Prestar honra a algo, a algum objeto, a uma falsa divindade, a uma imagem, a uma escultura, a um objeto, a uma pessoa, a um plano, né? Tudo isso que você se dedica, coloca o seu coração, você venera, acaba sendo o seu ídolo. Então, acaba criando a prática da idolatria. Então, idolatria é tudo aquilo que substitui e o reconhecimento que há um Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, não é? Mais importante, porque o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. O espírito no homem é exatamente a vida de Deus dentro dele. Quando isso é sufocado ou substituído, é que o espírito do homem, não é? Que está vinculado ao seu coração, à sua mente, ao seu sentimento, vinculado àquilo que ele está venerando, àquilo que ele está se dedicando, priorizando, pode ser o seu grande vilão, substituindo, né? De reconhecer Deus como seu todo-poderoso, como o Senhor absoluto da sua vida. É um risco e todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todo o bom cristão pode ter seus ídolos escondidos nos seus secretos, pequenos ídolos, não é? Chamados terafins, os pequenos ídolos ou postes ídolos, né? Que são ídolos que você tira de um lugar e você pode transportá-lo para outro, não é? Você pode colocar em algum lugar exclusivo, né? Fazer seus altares, não é? E devolver glória, devolver honra, atribuir devoção, reverência, respeito, né? Para essas coisas que você te ocupa, que te preenche, que te faz você dar toda a sua, máxima da sua atenção, esquecendo-se do Deus Todo-Poderoso. Então, tem muito crente, muito cristão, ainda idólatra. Tem sim. Pois bem, o texto vai dizer de uma situação de duas famílias, a idolatria. O tema da lição é a idolatria na família. Nós vamos resumir os três tópicos, né? Dividido em três subtópicos. O texto vai nos dizer, a experiência, a lição vai dizer, na casa de Jacó, né? Que tinha sua esposa chamada Raquel. Jacó, ele sai por uma situação de crise, ele pega toda a sua fazenda, os camelos, os animais, suas famílias, suas esposas, seus filhos, e vai para a terra em Canaã, onde estava seu pai, Isaac. Muito bem, e o texto vai dizer em Gênesis 37 que Raquel, a sua esposa, não é? Ela aproveita uma brecha que Labão, não é? O idólatra também, ele dá uma brecha
o texto vai nos dizer exatamente isso, né? Que quando Labão vai tosquear suas ovelhas, né? E Raquel furtou, não é, os ídolos que era do seu pai. Porque ela, casada com Jacó era devoto a Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, né? Então, só que Raquel não era do mesmo nível que Jacó, mas tinha um respeito pela fé do esposo, não é? Coisas que acontecem muito, ainda tem muito hoje, pessoas que estão dentro das igrejas, mas o esposo é idólatra, ou a esposa é idólatra, de uma cultura religiosa herdada pelos pais. Mas vão se acertando, se entendem, né? Convivem junto, sem problema. Alguns têm muitos problemas, muita dificuldade de poder servir a Deus de forma íntegra, né? De forma como desejaria, mas tem muito impedimento devido à crença do cônjuge, enfim, da família, do pai e da mãe, né? O ambiente acaba sendo um ambiente hostil, um ambiente supostamente pesado e difícil, às vezes, a convivência ou discutir assuntos, né? Tratar de assuntos devido a diferenças entre fé, né? E crença, não é? Em um que crê no Deus poderoso, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do Consolador Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Enquanto tem um que acredita que se dedica a vida ao trabalho, idolatra o trabalho, idolatra pessoas, idolatra animais, idolatra agremiação, instituições, não é? Ou imagens, né? Enfim, acaba sendo um ambiente muito complicado. Afinal, o tema da lição é isso, né? Ídolos na família, né? Isso cria problema, né? O convívio, né? O relacionamento, né? A harmonia, o ambiente, né? Fica difícil de ter culto dentro do lar, né? Deus é adorado dentro de uma casa, então fica difícil, não é? De culto a Deus, e você observa que tem culto a reverência a uma tecnologia, a pessoas, a animais, a agremiação, a um escudo, a uma imagem. Então você observa, e Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Deus não divide palco também, Deus não divide ambiente, falando, agora o altar é seu, das trevas, agora o altar é meu, né? É como uma rádio, dividir horários, né? Dividir tempos, né? Como TV, dividir tempos também, horários, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não chega a essa concordância, falando, agora o adversário vai ser adorado, as imagens, a sua idolatria, faz a sua devoção, mas eu também tenho meu lugarzinho aqui, eu tenho meu altar aqui. O Deus é Senhor absoluto, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus trabalha para que ele seja Senhor absoluto dentro de um ambiente, dentro de uma casa, né? A proposta dessa lição é exatamente edificar a sua vida, sua casa e a sua família, fortalecer. Por isso que é importante os irmãos, a igreja, fazer visitas, né? Porque eu entendo que mandar uma mensagem no WhatsApp, motiva, dá esperança, é profético, é um ato profético. Eu acredito nisso? Claro que sim, assina embaixo. Mas é importante a prática de fazer uma visita, tete a tete, que você observa onde Deus tira a idolatria, onde Deus trabalha, Deus revela. É necessário para você enxergar, chegar no ambiente, você vê que as coisas, e você vai cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e Deus fazer uma grande obra, para você chegar no lar, orar, abençoar aquela vida, abençoar aquela família, né? Ainda que não sejam salvos naquela hora, mas que você deixou a bênção e a ordem da palavra naquele ambiente, naquela casa, né? Então é importante isso, né? Então nós observamos, voltando ao texto de Raquel, ela escondeu, né? Colocou sobre o camelo, sentou em cima, né? E foram fazer uma revista porque Labão sentiu falta das imagens e sabia, estava aqui, então foi o meu tio com a minha tia que levaram embora nessa viagem aí, revistaram os camelos, revistaram todas as bagagens e não acharam, e foram até Raquel, e ela sentou em cima do camelo onde estavam as imagens, ela conseguiu esconder,
e disse, pai, eu não posso descer porque eu tô como a cultura das mulheres, né? Estava, né? Tudo indica estar. Ela mentiu que estaria no tempo das mulheres, né? Na purificação das mulheres, né? Do corpo, da saúde da mulher, que é a menstruação, né? Então você observa que ela mentiu e ela tinha um propósito, né? E dentro da casa do pai dela, quem não tinha imagem, quem não professasse adoração e fé e reverência aos ídolos da família e do pai, não tinha direito à herança. Uma coisa que eu vou pontuar aqui, tem muitas famílias que herdou uma fé por causa da cultura dos pais, que herdou uma fé, mas não pratica o ambiente, é como se fosse assim, pratica uma fé, pratica crê numa fé, tem uma religião, mas ele não pratica o lugar que ele, onde tem o seu suposto culto, né? Mas por quê? Ele herdou isso dos pais, né? E para não, para permanecer essa cultura dos pais, é como se fosse assim, não, eu sou um católico, mas ele não nasceu, aliás, ele não frequenta o trabalho, não frequenta a missa, não frequenta, né, a paróquia, né, não tem esse relacionamento, mas ele é católico, né, ele tem a fé nas imagens, tem a fé na Santa Maria, que diz santa, né, aos ídolos, às imagens, né, diferente dos protestantes, né, que nós que somos protestantes, que nós não temos a imagem de Moisés, de Abraão, de Davi, de Maria. Jesus, Deus habita em nossos corações, Deus é espírito, né? Nós adoramos em espírito e em verdade, corpo, alma e espírito. A nossa devoção é ao Deus Criador dos céus e da terra, e que aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, não há outro mediador, só há um, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Jesus seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então, diferente, né? A Raquel, então, não tinha direito à herança, né? Por isso ela furtou, não é? A sua desconfiança, a sua inexperiência, a sua falta de fé, não é? A sua insegurança quanto ao futuro, né? E estava casado com um grande homem de Deus, experiente, que devolvia adoração, veneração e reverência a Deus Todo-Poderoso, né? E também fala de uma experiência em Juízes, né? Capítulo 17 fala de Mica, né? Que também mentiu, roubou o dinheiro da mãe, era uma mãe rica, né? Furtou a mãe para fazer ídolos, depois devolveu, a mãe deu uma ordem para derreter esse metal, essa joia, para fazer ídolos, né? E esses ídolos acabou indo para a casa do próprio filho, né, do Mica, né? Então você observa a mentira, a trama, o mau caratismo de Mica, né? A idolatria, e o texto diz que na sua casa tinha uma casa de ídolos, ou seja, ela dentro da casa tinha um altar, né? Um templo, um pequeno um puxadinho, uma casa, né? Cheio de ídolos, cheio de imagem, porque o texto diz que na casa de Mica tinha uma casa de deuses, né, no plural. Então você observa o sincretismo religioso, né, o pontapé da apostasia religiosa e de fé, né. E também precisa entender que você que gosta da escola dominical, você que é amante da Bíblia Sagrada, que era uma cultura também de derreter metais e construir os seus ídolos, né? E de fazer os seus ídolos. Era uma moda, era uma cultura, né? Pagã, né? Substituindo a fé em Deus invisível, né? O povo queria ver, né? O povo queria adorar, né? Se prostrar diante daquilo que ele está vendo, né? Diferente da fé que Paulo escreveu 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Eles se atentam naquilo que eles veem, mas nós nos atentamos naquilo que não vemos, porque o que se vê dura pouco, aquilo que não se vê dura para sempre, é eterno, né? Então é passageiro. A idolatria, os ídolos, ele é momentâneo e é passageiro, né? Então você vai observar dentro da lição da escola dominical muitas coisas
dentro desse contexto, desse comentário extraordinário, né, nós observamos o ídolo dentro da família. Raquel não era do mesmo nível do esposo, né? A mentira, isso causou discussão, né? Porque, não, vocês roubaram, não. Os ídolos da nossa casa, Labão foi atrás, né? Roubaram, vocês são ladrão, vocês são bandidos, né? E Jacó fazendo defesa, não, não tá aqui, revista tudo. Raquel, você tá com você, filho. Não, não tá, eu tô naqueles dias, né? Mas estava debaixo, ela estava sentada em cima dos ídolos, né? Então você observa que uma casa que tem ídolos, né? Onde tem ídolos tem confusão. Desculpa, mas é uma grande realidade. Onde tem ídolos, tem confusão, tem insatisfação. Primeiro, a insatisfação divina, né? Deus não habita dentro do ambiente, um ambiente tem muitas discussões, existem muitas discussões. Por quê? Por causa das diferenças de opiniões, de crença, de ponto de vista, né? E tem que ser cauteloso para isso. Mas você observa, né, que tinha uma discussão para saber quem que roubou os ídolos, né? Então, casa que tem ídolo é casa que tem discussão. O ambiente é pesado, certamente. É isso, o ambiente é difícil, é pesado. Então, você observa que a mentira trouxe discussões por causa de ídolos, né? E no tópico 2, vai falar do caráter, né, de Mica, né, que mentiu para a mãe, roubou a mãe, depois tentou devolver, a mãe pecou, derreteu e deu ordem para fazer mais ídolos, e na sua casa virou um centro de ídolos, de adoração, né? É um ambiente insuportável, certamente, né? Você observa que quando entra isso, esse comentário é importante, quando entra isso, causa uma cegueira espiritual, não é? E uma cauterização da mente. As pessoas que adquiriram, que herdaram isso dos pais e dos avós, a idolatria, ela causa cegueira, né? Espiritual, a pessoa não percebe, não vê algo além daquilo pequeno, de um ídolo, de um terafim, de um poste ídolo, de uma imagem, daquilo que ela faz, se dedica muito, né? Tem pessoas que são trabalho, pessoas que é o dia inteiro no smartphone, é a tecnologia, é a mídia, o dia inteiro em cima de uma TV, idolatra pessoa, né? Venera pessoas, né? Um objeto, um animal, um cachorro, né? Um pet, né? Que fala, né? Tudo isso pode ser um agravante, pode ser um estopim que pode causar muita tristeza para o coração de Deus, porque quando você prioriza a Deus acima de tudo, você faz o seu devocional, não tem problema nenhum. Você seguir a sua vida, não tem problema. Mas quando você segue a sua vida e você abandona Deus, você não prioriza um culto racional, um devocional, um particular com o Eterno, está indicando que todas as coisas estão sendo mais importantes para você, que todas as coisas estão substituindo a adoração, né, e ao Deus Todo-Poderoso. Então isso é fato. Então todos nós corremos um grande risco de passar e viver isso, né? Então você imagina como seria o ambiente na casa de Raquel e de Mica também, que são dois, lá em Gênesis, né, em Juízes, né, são dois episódios que o autor colocou aqui, mas você observa que o sincretismo religioso. Por isso tem muita gente hoje que crê em tudo, né? Acredita na força de tudo, né? Não tem só a Deus, somente a Deus como seu Senhor, o centro da sua adoração, da sua devoção, da sua gratidão, né? Então, nós observamos isso, né? E no tópico 3 da sua lição, a idolatria dentro dos lares, né? Fala muito isso, a gente precisa refletir, né? Talvez tem coisas que estão roubando a sua atenção, tirando a sua atenção. Fala, não tenho tempo, você faltou no culto, você não veio, faz tempo que você não vem. Eu estou sem tempo, né? Se esse tempo é por causa de uma grande necessidade, tudo tem que ser avaliado, né? Mas quando você percebe que esse tempo é porque a pessoa priorizou as coisas mais importantes, né? Não, isso aqui não dá para mim ir, eu faço isso sempre. Às vezes pode ser o seu ídolo, né? E é exatamente isso, a pessoa que não sabe administrar as coisas mais importantes
que ela tem, né? Às vezes um emprego, né? Um carro, né? Pessoas que idolatram muito um carro, né? Um trabalho, né? O seu comércio, né? Um pai, um filho, uma mãe, um estilo de vida, né? Dentro e fora de casa. É tudo aquilo que você honra, né? Presta lealdade, né? E dá as costas para Deus, né? O Deus verdadeiro que não divide a sua glória com ninguém, né? Então, isso é importante, né? Deus não habita no mesmo lugar onde tem glória, onde tem devoção, tem honra, respeito e reverência para uma coisa. É aquela coisa que você não abre mão, aquela coisa que é mais importante, aquela que você se prostra, aquela que você se dedica, é aquela que você presta elogio colocando na posição acima de Deus, né? Então, nós corremos um risco de ser um crente protestante, estar nas nossas igrejas, né? Ter o título de crente, né? De cristão, mas pode ter muitos ídolos, segredos, pequenas coisas, né? Uma coleção de alguma coisa, de alguém importante, de alguém que é um destaque na mídia, no cinema, na TV, não é? Na vida, né? Você pode prestar toda a reverência a ele. Ídolos religiosos são, aliás, líderes religiosos podem ser idolatrados. Pastores, presidentes de igreja, às vezes é idolatrado, são tidos como ídolos, né? E você observa aquela motivação de excesso de zelo, de carinho, de proteger, de pôr a mão, de reverenciar as pessoas. Às vezes o líder, o presidente nem está perto de você, mas tem aquela coisa, né? Às vezes é um ídolo, né? Pessoas que põem a mão no fogo por alguém, né? É alguém que... Então, existem ídolos, né? Cantores, pregadores evangélicos, que são ídolos para muita gente, né? Então, tem muito crente que idolatra cantor, idolatra pastor, idolatra líderes, né, das igrejas, evangélicos, né? É um risco, né? É muito fácil para os cristãos falar que quem às vezes que é crente também, mas idolatra um cantor sertanejo, um pagode, um ator, uma tecnologia, alguém, um cachorro, um pet, ou qualquer outra coisa, um emprego, pessoas, sabe aquela coisa de prestar muita lealdade, devoção, né, muito elogio, é o famoso babação de ovo, né, é muito excesso de elogio, mas tem muito cristãos dizendo ser muito cristão mesmo, muito crente mesmo, mas idolatra ídolos, idolatra pregadores, idolatra pastores também, né, então é necessário avaliar, ser cauteloso, né, buscar em Deus conhecimento para que e fazer o culto racional, ter o devocional todos os dias, seja pela manhã, seja no meio-dia, seja à tarde, seja à noite, como fazem os muçulmanos, né? A reverência, a educação, né? O reconhecimento ao Deus deles, né? Isso é impressionante, essa devoção e tudo. Muitos cristãos deveriam, muitos crentes, né? Muitos evangélicos deveriam usar isso como modelo, né? Tudo me ocupa, tudo me é útil, mas Deus acima, Deus primeiro, Deus pode, Deus está, Deus à frente, Deus é comigo, não é? Para evitar que as coisas te ocupem, que as coisas te dominem, que as coisas te escravizam, né? E que as coisas tiram o seu culto, adoração, porque talvez essas coisas fazem um ambiente, um convívio familiar, um lugar muito hostil de discussão, né? As coisas das trevas, né? Porque tudo isso o adversário observa que você se dedica muito, então ele vai investindo naquilo que você se dedica mais, né? Fazendo com que você se ocupe cada vez mais, que você seja escravo daquilo, né? Que aquilo te domine, que aquilo te possui, que aquilo te rouba sua oração, seu culto, a leitura da palavra, falando, hoje eu vou para o culto, nada vai tirar, mas aí às vezes criam situações para que você não vai adorar, reconhecer, agradecer. Então,
você pode correr o risco de estar sendo roubado. Precisamos investir mais em nossas famílias, né? Bloqueando, blindando a nossa casa, blindando a sua família, seu casamento, a sua casa, o ambiente da sua casa, para que seja um lugar marcado com a presença e com a glória do Espírito Santo, né? Que seja um lugar que Deus se agrade de entrar, porque se tiver coisas que Deus percebe, que toma o lugar dele, que toma o primeiro lugar, Deus se entristece, fica difícil do Espírito Santo agir dentro da sua casa ou na própria vida dos irmãos. Então tem muita gente que estão nas igrejas e muitas coisas que não vai, fica amarrado e travado e ele não sabe por que que é. Pode ser um ídolo ou pode ser ídolos que tem entristecido e não tem agradado ao Deus Todo-Poderoso. E aqui eu repito, cada um é livre, mas Deus não divide a sua glória com ninguém, com nada, objeto nenhum, pessoa nenhum, não é? Circunstância nenhuma, e ídolo nenhum. Deus divide a sua glória. Deus é Senhor, Deus é poderoso, né? Que Deus nos abençoe, bloqueando a nossa casa, as nossas famílias, né? Dessas coisas assim que substituem a tua espiritualidade, a espiritualidade da tua casa, da tua família, né? Isso chama-se substituição. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, seus filhos, em nome de Jesus, não é? Então, que Deus abençoe. Frequente a escola bíblica dominical da tua igreja, que certamente teremos mais assunto no decorrer e outras ocasiões, outros assuntos aparecerão no decorrer da aula. Frequente uma igreja que tem escola bíblica dominical, frequente a sua escola dominical. Ou, para finalizar, que Deus nos abençoe para uma vida cristã saudável, sadia, cheia do Espírito Santo, né? E evitar que os ídolos da atualidade precisem ser retirados do nosso meio e que não venha roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Deus seja adorado pela sua vida, pela sua casa, pela forma, pelo estilo de vida, que Deus seja reconhecido diariamente. Não permita que as coisas, que ainda que sejam muito importantes para você, mas passageiro, isso vai passar. Agora Deus é eterno. O relacionamento com o Senhor é para a eternidade, é para todo dia, para todo sempre, é para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Mande esta mensagem para alguém, mande esse vídeo, esse comentário, esse resumo da lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Teologia e graça na veia. Deus abençoe e até o próximo vídeo.